Boa tarde, meu nome é Juliana Coelho. Nós estamos aqui na 33ª Semana de Fígado do Rio de Janeiro, no podcast, e nós vamos discutir sobre suplementos proteicos e a aplicação nos pacientes com cirrose. Quem vai participar aqui da discussão é a doutora Camila Seconello, doutora Larissa Miranda e doutora Amanda Bushman. Eu vou começar apresentando um caso clínico e, primeiro, para ajudar a ilustrar nosso debate. E começando com o paciente MASMC, sexo feminino, 78 anos, psicóloga. Ela tinha história pregressa de hipertensão arterial, hipotiroidismo e já diagnóstico de cirrose biliar primária. Ela tinha esse diagnóstico há 20 anos, com relato somente de cansaço e prurido durante esse período. Em abril de 2023, em uma consulta com o hepatologista, ela apresentou no exame ascite e teve que realizar a internação para fazer uma paracentese. Também na internação fez uma endoscopia que já demonstrou varizes de grosso calibre. Essa ascite ela teve um difícil controle, então foi necessário realizar a ação de um TIPS em agosto de 2023. E, por conta do TIPS, ela começou a apresentar encefalopatia hepática grau 2 e teve que entrar na fila de transplante em outubro de 2023. No exame físico realizado pelo médico, ela apresentava ascite, circunferência abdominal de 105 centímetros, sem edema em membro inferior e com sinais clínicos de sarcopenia. Ela estava usando Puran, Ursacol, Lactulona, Forxiga, Epamers, Aldactone, vitamina B6 e Xifaxan. Na avaliação nutricional, o que foi encontrado? Que ela apresentou uma perda de peso em 6 meses maior do que 10%, o que caracteriza a desnutrição. E a prega cutânea tricipital e circunferência muscular do braço com percentil menor do que 10, que já caracterizaria sarcopenia, e o perímetro da panturrilha menor do que 31, que também caracteriza sarcopenia. Os exames dela, todos, assim, que me chamam mais atenção, albumina 3,3, e todas as enzimas hepáticas alteradas, né, já estava anêmica também, o sódio baixo, mas pode ser também por conta do diurético, e já estava apresentando amônia elevada. Então, assim, o tema que coube para nós, né, é falar sobre suplementos, e a gente sabe que o paciente cirrótico ele tem uma necessidade nutricional aumentada, tá, de calorias. Então, geralmente, a ESPEN, ela preconiza que a gente ponha entre 35 a 40 quilocalorias por quilo de peso, ainda mais para essa paciente, né, que já tem uma falência, assim, chegando numa falência hepática, e também uma quantidade de proteína mais elevada, tá, entre 0,2 e 1,5. Assim, existe um tabu, na verdade, de que essa paciente teria que consumir pouca proteína, que a gente sabe muito bem que não tem nada disso, que ela tem que usar uma quantidade boa de proteína. O que é mais importante é a qualidade da proteína. Tá? E também é importante o uso de alguns suplementos. E é isso que a gente vai discutir agora. Então, eu vou começar perguntando para a Camila. Camila, o que você acha assim, do uso do BCAA e do Whey Protein para essa paciente, por exemplo? Juliana, eu acho que a gente tem que levar algumas coisas em consideração quando a gente fala de um paciente cirrótico, especialmente o cirrótico descompensado, né? Como você comentou, são pacientes que têm um catabolismo muito intenso, muito acentuado por diversas alterações, né? Metabólicas, metabolismo energético, etc. Então, realmente ter um olhar nutricional é muito importante. Muitas vezes o paciente, ainda mais com ascite de difícil controle, como essa paciente, tem uma outra limitação que é a ingesta, uma limitação da ingestão, até de quantidade e de qualidade dos alimentos mesmos, por restrição pela ascite, inapetência, hiporexia, né, redução do apetite. Então, são doentes que às vezes consomem muito menos do que deveriam. O próprio esvaziamento gástrico, né? Fica prejudicado, exatamente. Né? Então, para a gente chegar nessa meta, como você comentou, que a gente precisa ter para esses doentes, às vezes lançar a mão, né, de
estratégias como suplemento whey é fundamental. Que você consegue, às vezes, usar um volume menor, o paciente aceita melhor. E como você comentou sobre a variedade de proteína, tem estudos que mostram benefício, outros não tanto, mas parece que existem alguns pacientes que verdadeiramente seriam considerados intolerantes à proteína, então você dá preferência para uma proteína que não seja da carne, né? Uma proteína derivada ou vegetal ou derivada de leite, laticínios como whey. Parece que os pacientes toleram melhor, né? Diminui um pouco as chances de complicar com encefalopatia e outras questões. Então, acho que é uma estratégia super válida que a gente deve tentar associar e talvez até introduzindo aqui a ideia daquele late evening snack, que é algo que também está muito comprovado, né? Por esse catabolismo acentuado, a gente sabe que uma noite de jejum do paciente cirrótico equivale a 3 dias de jejum, né? O catabolismo ali de uma pessoa não hepatopata. Então, realmente, períodos longos de jejum, isso acaba acentuando muito o processo, né? Então, talvez utilizar essa estratégia do whey junto com uma fonte boa de carboidrato à noite, antes de dormir, pode ser uma estratégia muito interessante. E a gente sabe que a sarcopenia, ela é um ponto de muito mau prognóstico para esse paciente, né? Inclusive para o transplante, de morbimortalidade, né? Então, são pacientes que descompensam mais da cirrose e que têm um desfecho pior, né? Inclusive no transplante hepático. Assim, quando a gente pega um paciente eutrófico, um Child-A com CHC, que não tem sarcopenia, a gente vê um resultado muito melhor do que aquele paciente sarcopênico, com ascite, refratária. Inclusive na qualidade de vida, né? Com assim, certeza. Porque acaba que o BCA, ele não mostrou em estudos alteração de mortalidade no desfecho, né? No pré-transplante, mas mostrou benefício na qualidade de vida do paciente. Isso já é fundamental. Então, assim, suplementar isso é importante para a gente preparar esse paciente para o que vier a acontecer, né? Seja para diminuir o risco de complicação ou para um eventual transplante hepático. E falando um pouco do BCA, assim, acho que é um dos suplementos proteicos que a gente tem mais evidência, né, para o paciente hepatopata. Sim. Não só para encefalopatia, que acho que talvez foi onde começou a ser estudado, né? Ele tem um efeito protetor, neuroprotetor, participa do ciclo da amônia, reduzindo a amônia sérica, ciclo da ureia e tudo mais. E ele também tem estudos conflitantes, né? Pelo que a gente levantou, tem alguns estudos que mostram, assim, realmente algum ganho leve de massa muscular, de força muscular, principalmente nos pacientes sarcopênicos, né? Os pacientes cirróticos não sarcopênicos não têm tanto benefício, que faz todo sentido, né? O doente mais grave talvez se beneficie mais, e realmente alguns estudos mostrando menor descompensação a longo prazo. E Inclusive de ascite e de infecções. Exatamente. E como são... não tem praticamente efeitos colaterais associados, eu acho que é algo que a gente deve o BCA, pensar na verdade, bastante. Assim, o que a gente E não vê só mais... para encefalopatia, né? Exatamente. E a gente vê muitos estudos variando muito a quantidade a dosagem, de BCA. exato. Mas a ESPEN, nessa de 2020, ele colocou 0,25 de grama. Isso. E esse quilo de peso é o peso Peso ideal seco, do é paciente, importante a gente né? levar em conta. É importante a gente levar em consideração. Que Que eu confesso que é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E é interessante que a gente fez até a conta. Se a gente for fazer 0,25 vezes 60 quilos, vai dar mais ou menos aí uns 16, 17 gramas de BCA. Para a gente conseguir atingir essa dose, se a gente fosse usar a dose plena, né, ia ser uma quantidade muito grande. A intolerância alimentar que esse paciente já tem já é muito grande. E o sabor, a palatabilidade, né, que é ruim. Ela acaba sendo prejudicada. Ela é ruim. Né? Assim, existe uma possibilidade da gente suplementar, às vezes não em forma de cápsula, porque senão ele teria que suplementar Uma quantidade muito grande. E até manipulando esse BCA, que é mais interessante, que a gente consegue botar talvez uma dose maior, né? E sem contar que os próprios whey proteins que existem no mercado já tem também o BCA já nele. Então a gente consegue... Seria perfeito, unir o útil ao agradável, né? E eu acho que é muito importante aqui nessa mesa a gente reforçar que não existe indicação de restringir proteína. Ah, sim, pelo contrário. Né? Porque a gente, há um tempo atrás, a gente restringia proteína para o paciente que tinha muita encefalopatia, né? Então, assim, às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo isso e a gente entender que esse paciente, se a gente restringe proteína, a gente vai estar piorando o desfecho dele. Na verdade, quanto mais sarcopênico, maior tem que ser o aporte, né? Exatamente. Então, e você rompe aquele ciclo vicioso, né? Exato. Da hiperamonemia, a permeabilidade intestinal, SIBO, disbiose, que acaba agravando esse processo. Sim, então, o benefício da suplementação, além da alimentação, que tem que ser o primeiro foco, né? É a gente poder dar um maior aporte proteico, vai ter mais disposição o paciente e
corta aquele ciclo vicioso ali que está instalado. Geralmente a gente faz assim, 50% animal, 50% vegetal e prioriza bastante o vegetal, porque o vegetal ele é muito rico em BCA. Exatamente. E também fibras solúveis. Então ele vai estar dando Exatamente. outros nutrientes além das fibras solúveis. Com certeza. Né? Assim, além do BCA e do Whey Protein, tem novos suplementos que estão começando a surgir e ter alguns estudos com a possibilidade de ser utilizado nesses pacientes com cirrose. Então, assim, eu vou perguntar agora para a Amanda que, assim, embora ainda não seja recomendado, ainda não tem uma recomendação formal pela ESPEN, se você indicaria o uso de HMB para essa paciente, por exemplo. O HMB, né, antes de tudo, é um metabólito ativo da leucina, que é um componente do BCA, e ele é interessante naqueles pacientes que não vão ter condição de metabolizar essa leucina dentro do fígado, justamente por causa desse shunt. Então, essa paciente, ela se beneficiaria de você estar fornecendo um metabólito ativo desse BCA, justamente para você já fornecer substratos para ela conseguir fazer esse ciclo de proteína muscular. Então, seria uma alternativa segura. Isso é importante também a gente trazer, a questão da segurança desses suplementos alimentares proteicos, não só BCAA, mas que a gente tem na literatura que o HMB, o BCAA, o HMB que é um derivado fruto, até, né? Exatamente, do BCAA. Molécula ativa, né? Exatamente. E o Whey Protein também, né? Além de outros suplementos que são bastante seguros e importantes. E ela, assim, essa paciente não tem problema nenhum renal, né? Então, ela não teria problema ter receio, nenhum, né? nenhum De receio sobrecarga. de sobrecarga renal, né? Assim, é claro que a distribuição da proteína a gente tem que levar em consideração, né? Mas, assim, esses suplementos a gente pode fazer uso. A minha dúvida, assim, talvez eu não usasse pela dosagem. A gente não sabe ainda, porque ainda não tem estudos, qual seria a dosagem. Eu vi alguns estudos falando em 3 gramas por dia, uma coisa assim, mas acho que tem poucos estudos, pelo que eu consegui achar, em humano, né? Tem muita coisa de rato, em animal. E tempo de suplementação também. Então, tem poucos estudos em seres humanos, a gente tem resultados mais conclusivos de como fazer. Então, são 12 semanas, Exato. Mas não é uma coisa, um consenso. Que é pouco tempo pra gente também, avaliar, pra resultado maior. A gente usa, assim, também bastante idoso, né? Mas, assim, não cirrótico, né? Então... Mas faz sentido, racionalmente pensando, né, na fisiopatologia para evitar até mesmo a fadiga, exatamente, né? faz todo sentido. Exatamente. E agora, continuando, assim, também com mais um suplemento que está super em alta, né? Que é a creatina. E a gente sabe, né, que a creatina, ela ajuda na manutenção da massa magra, né? Ela previne a sarcopenia e também melhora as funções cognitivas. Então, assim, a gente olhando esse suplemento, ele seria até benéfico. Né? Ele não tem sabor, é uma outra coisa boa. Perfeito. Né? Não é hepatotóxico, né? Não é hepatotóxico. Ele é seguro para o rim, isso é legal, porque é um tabu essa questão do rim, né? Se o rim está funcionando relativamente bem, não tem por que você ter receio de fazer a creatina na dose, dentro da dose de 3 a 5 gramas, que é a dose recomendada, né? E é interessante que a palatabilidade da creatina é interessante, você também não precisa ter grandes quantidades igual o BCA para atingir aquele objetivo, e ele também tem esse efeito cerebral protetor, né? Neuroprotetor, por conta da amônia sérica, né? Então, você tem esse efeito cerebral e muscular. Então, reduz fadiga, melhora a qualidade de vida. E tem alguns estudos em ratos, então a gente ainda tem escassez, benéfico também na doença hepática gordurosa. Eu achei muito interessante, eu li esse artigo também. Isso. E isso foi interessante porque trouxe benefício em relação ao processo de formação de gordura hepática, então reduziu. Então, a creatina ela teve outros benefícios, além do músculo, tanto para a parte cerebral quanto hepática, no sentido de origem da fisiopatologia da doença metabólica gordurosa. Muito interessante. E, Larissa, eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado, assim, também de não exagerar na suplementação, né? Porque, assim, esse paciente ele já está com dificuldade de comer. Exatamente. Né? Então, a gente, às vezes, também priorizar a alimentação, o alimento real, né? E aí, só suplementar realmente o necessário, com né? certeza. E lembrar também que existem outras coisas que a gente tem que pensar em exercício físico. Eventualmente, o paciente tem um hipogonadismo que precisa fazer terapia de reposição hormonal. Então, são outras coisas que a gente precisa abordar. Não né? só a proteína, né? Não só a proteína. Café, o chocolate, 85%, como né, hepatoprotetor. Sim. E até essa questão dela tendo uma doença colestática, né? A gente lembrar das desabsorções, das proteínas, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina D, principalmente, vitamina A, né? Que vai ter impacto na massa óssea. E também na função muscular, né? Vitamina D também é super importante para isso. Tentar lembrar de muitas coisas além, ao redor
redor, né? Exato. É. E é claro, de preferência com uma equipe multidisciplinar, sem né? dúvida. Que eu acho que vai fazer toda a diferença Até no cuidado aquilo que desse você paciente. falou do lanche noturno é muito importante. E tentar fracionar a alimentação a cada não ficar 3 muitas horas. horas em jejum, mais né? 3 horas. Exatamente. Evitar e conscientizar o paciente o quanto é importante Com não certeza. A ficar. questão nutricional. E não certeza. ficar em jejum, porque às vezes são pacientes que ficam horas E em perdem jejum. apetite. Então, a tendência é isso Exato. acontecer. Então, Exatamente. tentar sempre estimulando E aí esse fica num paciente, estado catabólico, né, de proteólise. que vai só piorar a doença de que base só vai dele. piorar. Com certeza. Exatamente. E até esse lanche noturno, ele não envolve só o BCAA, Sim, né? Ele sim. também, a gente tem que colocar carboidrato complexo. exatamente. E não adianta ser carboidrato simples, senão ele vai absorver E rapidinho. não tem o efeito que a gente e não- quer, né? de durar a noite toda, assim, a noite toda, Preferencialmente, né? a noite toda, com certeza. É isso. E assim, então a gente precisa ainda, eu acho que até é um motivo da gente estudar mais e mais esses suplementos, até para a gente Sem poder dúvida, aplicar no para ter paciente. mais segurança, É, que apesar segurança. de não estar em consenso, não significa que a gente tenha já bons estudos de segurança, principalmente, e alguns de eficácia, para ter no arsenal, já que é um suplemento e vai trazer segurança, no mínimo, não vai causar prejuízo para o paciente. Com certeza. É isso, obrigada, meninas. Foi ótimo. Foi ótimo.